Ó, deixa eu te falar uma coisa aqui. Criar uma criança é muito fácil, muito, muito fácil. Sabe qual é o segredo? É só você fazer tudo o que ela quiser. Agora, educar uma criança é que é trabalhoso. Eu sou o Lucas Maciel e vamos falar um pouquinho sobre essa parte da educação da criança, tá bom? Essa frase que eu falei no início não é minha, ela é do médico e escritor brasileiro Issaí Timbá, tá? Ele escreveu vários livros sobre educação infantil e ele falava sobre isso, que educar uma criança é trabalhoso. E aí eu completo dizendo o seguinte, você educar uma criança enquanto você aprende a educar uma criança é que é o grande desafio, né? Porque a gente não sabe, quando você se torna pai, se torna mãe, você não sabe a princípio como educar uma criança. Você só vai aprender isso na prática. E aí com a prática, obviamente, vão acontecer alguns erros. E aí eu vou citar aqui alguns erros que acontecem durante a criação, mas assim, não é para desestimular, não é para lamentar, não é para ter remorso. É justamente para provocar a reflexão. E aí a partir disso você já tem na sua cabeça que algo pode mudar. E aí se você já cria uma criança, se você vai criar uma criança, se você pode aconselhar alguém, esse áudio aqui é muito importante para você, tá bom? Então já deixa o conselho, compartilha, no finalzinho lá, dá um likezinho na gente também aí na plataforma e vambora, tá bom? Então, um dos primeiros grandes erros que acontecem é a incoerência entre dizer e agir. O que é isso, na verdade? É quando você fala alguma coisa ou você vai aplicar uma punição que claramente não vai acontecer, ou então você falar alguma coisa da boca para fora. Então, o seu filho ele vai se tornar um espelho de você. Se você fala coisas e não cumpre, logo mais ele vai fazer a mesma coisa com você. Então, e não vai ser por maldade, vai ser justamente porque ele aprendeu. Então, esse erro você já pode buscar evitar. Sempre busca falar a verdade, sempre busca ser coerente no que você for propor, ou então naquele confronto, às vezes, de ideias ali, seja o mais pé no chão possível. E aí, avançando, mais um erro é o seguinte, usar o medo como uma ameaça. Então, tipo, cuidado que o bicho-papão vai te pegar, cuidado com o cachorro, o gato vai vir te buscar, vai te morder aí. Qual é o grande problema desse erro? Lá na frente, ele pode desenvolver outros medos a partir desse de forma irracional. Então, às vezes, um medo bobo que ele poderia ter de alguém, de alguma coisa, vai se desdobrar em outros. E aí você vai falar, cara, mas deixa de bobeira, isso não existe. Sendo que foi justamente aquela provocação inicial lá atrás que trouxe esse medo para ele, ou para ela, né? Então, vamos tentar não usar do medo. De novo, assim, vamos tentar falar a verdade, conversar, explicar porquê do sim, porquê do não, e aí ser um pouco mais maleável nesses pontos. E aí, só para reforçar, mais um erro que eu anotei, são essas punições irreais, sabe? Se você fizer alguma coisa que eu tô dizendo pra você não fazer, nunca mais você vai no parquinho. Então, falar isso, claramente isso não vai acontecer. E usar esse tipo de punição, esse argumento, não vai fazer muito sentido logo mais, porque ele vai começar a perder um pouquinho da força. Porque, isso aqui é besteira, daqui a pouco vai acontecer sim. Mais um erro, pra gente botar na nossa lista aí, é que, assim, você não argumentar com seu filho. Eu vou bater sempre nessa tecla da conversa. Por quê? Se, por exemplo, seu filho bateu num coleguinha lá, e aí você pegou um brinquedo que ele adorava e escondeu durante uma semana, guardou, não deixou ele ter acesso, e não explicou pra ele por quê, ele não vai entender que aquilo ali é uma punição. Ele simplesmente vai falar, cara, sumiu meu brinquedo. Então, é importante argumentar com o seu filho. Mais um erro também muito comum são os gritos. Quando você grita com uma pessoa, com alguém, com uma criança, ela desliga na hora. Ela pode até parar de fazer o que ela estava fazendo, mas ela para pelo medo, pelo som alto. Não porque você estava ali dizendo alguma coisa, ela compreendeu diante dos gritos. Então é importante ter essa noção de que os gritos, a criança vai acabar ficando mais surda, entre aspas, do que realmente compreendendo a sua mensagem, tá?
Aí também um erro bem comum é aquela autoridade dividida. Aí é que a pessoa quer tirar o corpo fora. Então, por exemplo, por mim eu deixo, mas vê lá com a sua mãe. Ou então, por mim eu não deixo, vê lá com seu pai. E aí esses desencontros, sabe, começam a passar uma mensagem diferente pros seus filhos, né? Porque, peraí, quem tem mais autoridade, quem não tem, como é que eu faço? Aí a criança vai começar a jogar com isso. Já sei com quem eu vou falar. Então, é bom sempre ter uma união de informação e sempre ter essa parceria, tá? Também aquele excesso de negatividade. Não grita, não corre, não pula, não pega, não faz isso. Esse não vai ser igual o grito. Uma hora a criança vai desligar e esse não vai super desaparecer. Toda vez que você falar não, ele vai, anular o não da cabeça dele e vai fazer o que tiver que fazer. Então, não é para não falar não, mas é falar não em momentos necessários, tá? Isso aí eu já passei um pouquinho por essa fase, então eu sei que às vezes pode ficar mal compreendido, tá? Você pode falar o não, tudo bem, você pode falar o não, mas é evitar o tempo todo. Então, se você pode trocar essas frases do não, por exemplo. Ao invés de não pula no sofá, você diz, cara, brinca no chão, não joga isso, me dá aqui na minha mão, sabe? Trocar essas frases para poder justamente evitar esse excesso de não, porque quando o não vier, ele vai fazer sentido para a criança. Avançando aqui nas nossas listinha, também é importante você conhecer bem o seu filho. Então, no caso aqui, o erro é não conhecer bem o seu filho. Cada criança, por mais que sejam irmãos gêmeos, é de um jeito. Então, você precisa compreender qual é a força e fraqueza de um e qual é a força e fraqueza do outro. E qual é a melhor forma de lidar com essas crianças. Se você trata as duas crianças da mesma forma, te afirmo com 100% de certeza que você está errando com alguma delas. Porque as crianças não são iguais. Então, você precisa entender isso nos seus filhos, tá bom? Chegando aqui no finalzinho da lista, tá? Já tem esse mais um. Equívoco de liberdade, tá? O que é isso? É você achar que você está dando liberdade pro seu filho e tudo mais, e aí... Mas, olha só, liberdade, ela é diferente de você não ser uma pessoa responsável, tá? O seu filho tá evoluindo, tá aprendendo, ele pode fazer algumas coisas, mas outras você tem que estar monitorando. Então, assim, eu dou liberdade pro meu filho. Ele pode colocar a mão na tomada? Ele pode enfiar o dedo, o garfo na tomada? Não pode. Então, tem que existir uma certa liberdade saudável, tá? Com essa monitoria e, óbvio, coerente. Você não pode deixar a criança fazer qualquer coisa o tempo todo em qualquer lugar. Precisa ter esse acompanhamento, tá bom? Então, liberdade aí não é o termo correto. E por último aqui, são essas novas tecnologias, né? Telefone, tablet e tudo mais. E aí como esses meios de comunicação estão permeados aí por redes sociais e tudo mais. Então, por exemplo, o tempo todo ver vídeo, almoçar vendo vídeo, almoçar no telefone, vendo telefone. Se você, assim, por exemplo, está com a família, valorize esse momento. Tenta não deixar todo mundo assistindo, mexendo no telefone, porque a consequência disso é no futuro que não haja mais conversa, né? Se todo mundo almoça, vem mexendo no telefone, daqui a um tempo qual é a tradição dessa família? Qual é o grande prazer? Qual é o grande... O encontro serve para quê? Se todo mundo vai ficar no telefone. Então, preserve, estimule as conversas e tente regular esse uso dos aparelhos, tá bom? Bom, já falei, compartilhe esse áudio com outras pessoas. Esse aqui tá bem bacana, é um tema que eu gosto de falar bastante. Já avalia o aplicativo aí e compartilha. Bom, fico por aqui. Até mais. Beijo, beijo. Tchau.